Amados, graça e paz. Nós vamos iniciar hoje mais uma reflexão para a vida. Eu gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia. Eu quero compartilhar com a igreja o livro de Salmos. Salmos no capítulo 27, do verso 1 ao 3. Salmos 27, do 1 ao 3, que nos diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Queridos, a segurança da igreja em Deus é o tema central da nossa nova vida cristã. E essa segurança reflete a crença de que a igreja, como corpo de Cristo, está sob a proteção divina e é guiada pelo Espírito Santo. E amados, essa segurança ela pode ser compreendida em várias dimensões. Vamos analisar algumas dessas dimensões. Em primeiro lugar, a fundamentação espiritual. Ou seja, queridos, a igreja, amados, ela é edificada sobre a fé em Jesus Cristo. Cristo é o nosso fundamento espiritual. Mateus, capítulo 16, nos versos 18, nos diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E amados, essa passagem é interpretada como uma garantia de que a igreja não será destruída, mesmo diante das grandes adversidades. Por quê? Não por sua própria força, porque está edificada na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Agora, em segundo lugar, a proteção divina. Ou seja, queridos, temos a crença na proteção de Deus, que é a nossa fonte de conforto para toda a igreja. E essa proteção, amados, não significa ausência de dificuldades, mas significa a certeza de que Deus está presente nas provações, né? Romanos, capítulo 8, dos versos 31 ao 39, Paulo fala sobre a invencibilidade do amor de Deus, que nada pode separar a igreja da sua presença. Em terceiro lugar também nós temos vitalidade e crescimento. Ou seja, perceba, queridos, a história da igreja, ela demonstra a sua capacidade de adaptação e crescimento, mesmo em períodos de grande perseguição. Por quê? A segurança da igreja em Deus se reflete na resiliência de suas comunidades, que continuam a se reunir e a praticar sua fé em tempos desafiadores. Em quarto lugar, nós temos também a missão e serviço. Ou seja, a segurança em Deus também impulsiona a igreja a cumprir sua missão de servir, como também evangelizar. Amados, a certeza de que Deus está no controle encoraja a igreja a se engajar em ações sociais, assistência a necessitados e a proclamar a fé cristã. E em quinto lugar, a esperança final. Ou seja, a segurança da igreja em Deus é alimentada, amados, pela esperança na vida eterna e na volta de Cristo Jesus. E essa esperança, amados,
traz um sentido de propósito, um sentido de direção à vida da igreja. E reafirmando que, independentemente das circunstâncias atuais, há sempre uma promessa de redenção e restauração. Esse texto, amados, revela uma profunda confiança em Deus e reflete a fé que a igreja deve cultivar, especialmente em tempos de guerras, de crises. Amados, quando as circunstâncias parecem sombrias e ameaçadoras, a confiança em Deus se torna um farol que ilumina o nosso caminho. Então o salmista expressa não apenas uma declaração de fé, mas uma afirmação poderosa de que Deus é a proteção e a fortaleza em meio às adversidades. Queridos, nos momentos de conflitos, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais, a certeza de que Deus é a nossa luz nos traz alívio e coragem. Além disso, amados, a menção de Deus como a nossa força é uma convocação para que a igreja reconheça que suas próprias forças são limitadas, mas que há um poder maior que pode sustentá-los. Queridos, em tempos de crise, a igreja sempre é chamada a ser testemunha dessa força e a praticar a solidariedade, a unidade, lembrando que juntos, como o corpo de Cristo, podemos enfrentar os desafios com fé e esperança. E amados, para finalizar, a história da igreja sempre será marcada por períodos de perseguição, dificuldades, mas em todos esses momentos, muitos encontraram em Deus não apenas consolo, mas uma fonte de coragem para resistir e prevalecer. Portanto, queridos, em meio às guerras e crises que a igreja enfrenta, devemos manter viva a chama dessa confiança, que ao olharmos para os desafios, possamos sempre lembrar e proclamar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então que essa certeza nos sustente e nos motive a sermos instrumentos de sua paz e amor, mesmo em tempos tão tumultuados. Amém? Vamos orar? Curva a sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso, te engrandecemos, Senhor, por tua palavra. Te engrandecemos por tua misericórdia, por tua graça. Pois o Senhor é a nossa luz, a nossa força e a nossa salvação. Que a tua graça possa encorajar este meu irmão, que a tua graça possa fortalecer este meu irmão a permanecer fiel em ti, mesmo nesses momentos difíceis. Se há irmãos meus agora passando por grandes dificuldades, que o Senhor possa ajudá-los, ampará-los e fortalecê-los, pois cremos no Senhor, Pai, o nosso Deus. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais com reflexões para a vida.